A paz do Senhor aos irmãos, vamos mais uma vez dar início a uma live com o estudo da revista escrito Batalha Espiritual. Hoje estaremos dando início conhecendo a armadura de Deus. Espero que o Senhor Jesus possa falar ao coração de cada um de nós nessa manhã. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma nossa vida em tuas mãos, me usa como canal de bênção para abençoar aqueles que vão ouvir essa live e ver os vídeos na rede social. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos, abra o ouvido de cada um de nós, torna sensível a tua voz para aprender a tua lição no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe é Efésios 6, 13 e 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todos os tempos, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Hoje estaremos falando sobre conhecendo a armadura de Deus, essa armadura que é para a nossa vida, para nos proteger. Então, vamos lá com a introdução dessa lição, que diz: a presente lição é a continuação da anterior. Lá vimos que existe uma batalha espiritual e invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou o instrumento bélico do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante, porque facilita a compreensão dos cristãos para o bom combate. O primeiro tópico dessa lição é guerra. Segundo o dicionário teológico Becon, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferença pela força das armas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta. Mas legitimidade da guerra pode depender da sua motivação. O tópico 1 dessa lição, o ponto 1 dessa lição vai falar: ao longo dos séculos, desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., até a Massada, em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcias, assíria, babilônica, grega e romana, estavam acostumados com a presença dos soldados no meio do povo. E a palavra profética anuncia guerra até o fim dos tempos. Daniel 9:26. Naquela época, nós víamos que era comum os soldados andar no meio das cidades. É como se hoje fosse os policiais que andam pelo meio que andam para fazer a proteção da população. Então essa era a segurança. Só que lá, na verdade, quem já andava pelo meio da cidade eram os próprios soldados do exército. Por quê? Porque aquele mundo antigo estava em guerra constantemente. Sim, hoje nós vemos guerra. Vimos a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, e vimos guerras em outros países. Mas hoje não é mais natural o soldado andar no meio de nós, o exército andar no meio de nós. Hoje é muito difícil
a gente vê um carro do exército, um soldado andando pelas ruas. Algumas vezes tem, mas quando se tem o quê? Um grande evento. Então, quando se tem eventos grandes, eventos de encontros de nações, costuma-se ter o exército andando na rua. Só que naquela época antiga, o exército já andava. E a guerra era constante. Por quê? Porque a guerra sempre foi uma arma, um jeito de se resolver uma indiferença entre as nações, entre povos. Muitas das vezes, é como são conhecidas hoje, chamadas guerras civis, que são guerras que são dentro do próprio país, do próprio, às vezes, Estado, que são brigas entre eles mesmos. Então, era isso que acontecia. As guerras, sempre elas foram feitas para resolver algum conflito, muitas das vezes armado. Por quê? Porque quando se tem um diálogo para tentar dialogar uma paz, ali ainda não está tendo aquela guerra. Mas todos os exércitos, tanto de um lado como do outro, já estão se preparando para que, se não entrarem num acordo, falando entre si, com palavras, vai acontecer aquela guerra. E é dessa forma, agora trazendo para a parte espiritual, que nós devemos andar preparado. Por que preparado? Preparado como soldados, vestido com a armadura como soldado. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é totalmente diferente, não tem conversa. O mundo espiritual é batalha todos os dias. Então nós devemos estar preparados para guerrear todos os dias com a armadura de Deus. Por que com a armadura de Deus? Porque sem a armadura de Deus, a gente não consegue. A gente não consegue combater as hostes do inimigo, os dardos inflamados que o diabo lança contra a nossa vida. Por quê? Porque são armas espirituais que ele vai usar contra a vida do crente, contra a vida do ser humano. Então, para vencermos as armas espirituais do diabo, devemos usar as armas espirituais de Deus. Quais são as armas espirituais de Deus? Jejum, oração, louvor e palavra. Amém? O ponto 2 dessa lição vai falar os antigos. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto da época. Era usual oferecer sacrifício antes da partida das tropas militares para a batalha, a fim de invocar da divindade proteção e vitória. Jeremias 51, 27. Essa prática era também generalizada em Israel. 1 Samuel 13, 10 a 12 e Sinfonias de 1 a 7. Deus permitia, às vezes, até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. 1 Samuel 23, de 2 a 4. Então, o que acontece aqui? Não é diferente do dia de hoje. Antigamente, quando os soldados iam para a guerra, eles invocavam a sua entidade. O povo de Israel invocava o Deus único, o nosso Deus, que hoje nós também, quando saímos para a nossa batalha diária, nós invocamos a presença do Senhor em nossas vidas, para que todos os dias a gente saia vitorioso. Quantas vitórias nós temos recebido? Quantos livramentos nós temos todos os dias, porque o inimigo tem tentado contra a nossa vida e muitas das vezes nós nem sabemos quantos livramentos nós temos recebido. É aquele acidente que Deus nos livrou, é aquela bala perdida que a gente nem viu passar por nós, mas passou. Olha quantos livramentos nós temos. É dessa forma que nós devemos fazer. Todos os dias, quando saímos para trabalhar, nós devemos invocar o nome do Senhor, para que Ele venha sair conosco e trabalhe junto conosco. O ponto 3 dessa lição vai falar sentido metafórico. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é, em si mesma, incompatível com o espírito cristão. Jesus nos ensinou bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Mateus 5,9. A guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado, para ilustrar a luta contra a morte. Eclesiastes 8,8. Da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios, Salmo 55, 21. Na presente lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra o inimigo da nossa salvação. 2 Coríntios 10, 3 a 1,
3 e 1 Timóteo de 1 a 18. Vamos aqui. Quando lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver muitas batalhas, muitas guerras. Essas guerras são guerras físicas, de homens contra homens. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós não vamos ver falar muito sobre guerra, a guerra física, homem contra homem. O Império Romano já está dominando o mundo naquela época, dominando vários países, e é o grande império daquela época. Só que quando Jesus vem, ele traz e abre os nossos olhos para uma nova guerra. Qual é essa nova guerra? Não é contra o sangue, nem contra a carne, como foi dito na lição anterior, mas sim contra as hostes do mal, contra as potestades malignas. Por quê? Porque hoje a nossa batalha não é num campo visual, mas sim num campo espiritual. E aí? Por isso que Paulo nos orienta, colocar a armadura de Deus, porque só a armadura de Deus pode nos defender contra essa maldade do mal, contra as hostes do inimigo, contra as flechas e os de Satanás. É a única que pode nos proteger. Então, se você hoje está pensando em andar normalmente, não se esqueça de se vestir da armadura de Deus e trazer para perto de você, invoque o Deus para estar com você o tempo todo. Eu tenho orado de uma forma assim interessante, eu tenho falado para Deus, eu não quero ser um herói da história, eu não quero ser o herói, eu quero que o Senhor continue sendo o meu herói. Por quê? Porque eu não quero usar a minha força, mas sim a força de Deus na batalha. Certa vez eu passava uma dificuldade, estava muito triste, muito assim para baixo, e uma criança de 3 anos de idade falou: tio, não fica assim, porque quem luta a sua guerra não é você, e sim Deus, e sim Jesus. E realmente, quem luta nossas batalhas é Jesus. Eu sei que tem certas horas que dá vontade de usarmos a nossa força, só que a força do nosso braço não vai vencer as artimanhas do inimigo, não vai vencer a retaliação do diabo contra a nossa vida. E o que vai vencer? É jejum, oração e palavra. O que é isso? A armadura de Deus, que vai ter o capacete da salvação, o escudo para proteção e a espada para a gente contra-atacar as hostes do mal. O que é a espada? É a palavra de Deus. Por isso que na palavra de Deus está escrito: medite na palavra dia e noite, porque toda vez que meditamos na palavra, nós vamos estar protegidos contra as forças do mal. Amém? Amanhã estarei aqui dando continuidade dessa lição. Quero agradecer a todos que assistiram a aula de hoje e vamos para a oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero tomar a nossa vida entregar a nossa vida em tuas mãos e te agradecer pela lição de hoje. Continua com a sua proteção sobre cada um de nós. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã. Muito obrigado a todos vocês que curtiram, compartilharam e ainda vão ver na rede social. Muito obrigado a presença de todos. Amém e um ótimo dia.